por orientação médica. Então, assim, imagina, né, o quanto de problema de saúde se havia. Porém, nos reinados, né, tinha aquela questão de se colocar como o ser soberano, eles não adoeciam, eles não tinham problema de saúde, eles viviam na perfeição. Só que isso não é verdade, né? Isso desde, desde sempre o pessoal querendo ser instagramável. Isso não é uma coisa de agora, né? Trazendo a história, entendendo um pouco da história, entendendo um pouco de como o ser humano é e como o ser humano age, a gente começa a perceber que já em 1400 e Guaraná de rolha, as pessoas tinham a mesma atitude, tinham a mesma postura, tinham a mesma forma de se lidar com as coisas, só a diferença é que hoje em dia a gente tem na nossa mão acesso a todo mundo, né? E aí, o que acontecia? A Rainha Elizabeth I, ela tinha, né, vários problemas de pele e ela queria parecer jovem, ela queria ser jovial. E para vocês não, se vocês não sabem, né, no país, né, Alice no País das Maravilhas, a Rainha de Copas é baseada, a imagem da Rainha de Copas é baseada no que se tem de relatos da Rainha Elizabeth I. Só para vocês terem uma noção assim em relação à história e tudo mais. Então, é aquela pele muito branca. Eu não peguei a imagem, né? Mas depois, se vocês procurarem, é aquela pele muito esbranquiçada, porque ela utilizava, né, um pó no rosto. Eu vou ler aqui o nome do pó, que é o Cerusse veneziano. O Cerusse veneziano, ele era composto principalmente por chumbo branco misturado com vinagre para esconder as cicatrizes, né, que a rainha tinha de varíola em 1562. Isso é uma média aqui. Então, assim, imagina que esse cerús veneziano era, era uma base, né? Só que tinha aquela cor esbranquiçada, justamente por causa do chumbo. Chumbo, gente, chumbo. E se vocês não sabem, chumbo é natural, tá? Chumbo branco é um produto natural, só que é tóxico. Olha que legal. E ela utilizava isso como maquiagem porque ela tinha a, né, cicatriz da varíola e para esconder as cicatrizes da varíola, para parecer sempre jovial, e ela queria se parecer jovial, manter a força, né, ter aquela questão, né, quanto mais saudável eu sou uma marca com muito poder, com muita força. E aí, simplesmente, a querida Betinha, vamos chamar de querida Betinha I, ela utilizava esse cerume, né, com chumbo branco. E se tem de relatos históricos, não pode se afirmar, né, porque ninguém conseguiu fazer a exumação né, dos restos mortais da realeza, né, tem ali todo um quiprocó, né, não é uma coisa assim tão simples de fazer, mas o que se tem de relato é que há uma probabilidade dela ter vindo a falecer justamente por causa da toxicidade desse cerume veneziano. E aí, imagina, né? Naquela época não se tinha controle, não se tinha noção, não se tinha como se certificar. As pessoas falavam, olha, passa isso aqui porque eu garanto, eu utilizava muito, eu garanto, comigo sempre funcionou, né? Eu garanto, todos que utilizavam sempre tiveram uma pele impecável. E aí cada vez mais ela tinha mais cicatriz e cada vez mais a pele mais com problemas, então ela utilizava cada vez mais aquilo que fazia mais mal para ela, achando que estava fazendo bem. Então, só para vocês entenderem um pouquinho. Outra coisa que acontecia, né, em relação, vamos entender aqui a complexidade de que eram feitas coisas, não só de cosméticos, mas também de tratamento. Vamos adentrar sobre algumas questões, né, de saúde. Rosita, para minha avó era pó de arroz. Calma, a gente está falando de
quanto? 1562, tá? Nessa época aqui, ó, não existia pó de arroz. Pó de arroz, apesar na China, no Japão, já se utilizar o pó de arroz, né, que eles utilizavam literalmente moendo arroz, e aquele pó tão fininho, que eles utilizavam, né, no rosto, e o nome pó de arroz vem justamente daí, que era assim, era um pó de arroz, e é bem mais recente, então calma que é outra coisa. É outra cocita. É outra cocita, Rosita. Peraí. Pois é. Os que não era médico na época, né? Eles eram os. Ai, esqueci o nome. Que nem o Merlin, que era o mago, era o grande sabedor das coisas, o grande sabichão, era o sabedorzão, que era o culto, né? Morreu, mas não, mas morreu da cura. Exatamente. Exatamente. Até hoje tem disso, tá? Até hoje tem disso. Gente, continua, exatamente, eu tô falando, eu já estava falando, Rosi, depois de dar uma olhadinha, eu estava falando justamente que hoje em dia, não só essa questão, né, que se repete, mas também a questão da forma que as pessoas agem, né, como acreditar e confiar porque uma pessoa famosa estava fazendo aquilo, né? A Betinha, a primeira Betinha, ela era exemplo, então se aquela pessoa estava fazendo, se eu tivesse acesso àquilo, eu ia fazer também, né? Então, assim, todo mundo tinha acesso financeiro para utilizar o serum veneziano? Não. Porém, entretanto, todavia, existia ali as pessoas que tentavam fazer o tal serum veneziano e também utilizavam, e também tinham problemas, mas não queria dizer, porque, ai, se fulana está usando e ela diz que faz bem, então eu vou usar também, mesmo que eu acho que não está fazendo tão bem assim, mas se fulana diz que faz bem, vou usar e vou dizer que faz bem, porque eu preciso acreditar que faz bem. E assim, até hoje, se perpetua até hoje em relação a isso. Vamos agora fazer, né? Vamos falar aqui sobre Idade Média. Né? As pessoas gostam muito de falar assim, não, porque né, antigamente se vivia melhor. Se vivia melhor de quê? Com o quê? A pessoa que fala isso é um tonhó, uma pessoa que nunca estudou história, nunca se quis saber. As pessoas morriam com 30 anos de idade. 30 anos, morria. Porque né, por causa de falta de salubridade, falta de higiene, né? As guerras, as pessoas se matavam, não tinham controle de nada. Deixa eu dar um golinho aqui para dar uma hidratada. Vou viver de comida paleolítica. Meu amor, você não caça, você vai no supermercado e pede pro cara do talho cortar o bifinho. Porra, vamos lá. Vamos falar da Idade Média, tá? Vocês sabem o que significa arsênico? Arsênico, arsênico. Quando eu falo assim, arsênico, o que vem na mente de vocês? O que isso aparece para vocês? Antigamente, 30 anos, tu já era ancião. Pô, quando você conseguia chegar aos 30 anos, né? Isso, isso quando você conseguia chegar? Quando você conseguia chegar aos 30 anos. Cínico, tá? Então, assim, deixa eu só aqui olhar. Ah, tá, no século XX, aqui um pouquinho mais próximo, né? A Betinha estava lá em 1500, né? Gente, a Rosita é uma figura. A Rosita faz parte do grupo, né, das Fibro Friends, agora que mudou de nome, porque agora nós temos os Fibro Friends, mas é a fisioterapia para fibromialgicos, esse grupo maravilhoso que está crescendo. Rosita é figura garantida. Veneno! Pois é, né, arsênico tem essa noção, mas no século XX comprimidos para tratamento. Olha, toma aqui um arsênico, toma aqui um comprimido de arsênico.
Era considerada uma substância eficaz. Deixa eu só ligar aqui a minha luzinha que apagou. A voz também deu uma fugida. A voz foi... Minha luzinha que apagou. Arsênico era uma substância utilizada para tratar diversas doenças, inclusive sífilis. Olha que legal. Dores de cabeça, febre, doenças do sangue. A gente utilizava comprimidos de arsênico. Gente, isso aqui é histórico, tá? Isso aqui é verdade. Isso aqui não é invenção. Isso aqui é assustador, mas isso se repete ainda hoje. Eu estou lendo história para entender o que é hoje promoção de saúde e o porquê que a gente precisa estar atentos a essas questões, porque aqui no século XX utilizava arsênico. Sua popularidade terapêutica, né, desde a antiguidade, porque era algo antigo, que os doutores da época diziam: ah, mas isso é um produto antigo, que é antiguidade milenar. Olha, ó, o suco, o suco do veneno aqui, ó, escorrendo aqui. Justamente a frase feita, né, a típica picaretagem frase feita que até hoje se perpetua, né, como... Ah, tá, olha que interessante. Ele era vendido, né, de forma como licor de flowers. Colocavam nomes bonitos no arsênico para vender. Dizer, não, você não está tomando arsênico, você está tomando licor de flowers. Que continha arsênico, arsênico, arsenito de potássio, né? Olha que maravilha. Além disso, o arsênico era usado também como tônico fortalecedor. Sim. Ai, ai. Sendo prescrito em condições, né, de nervosismo ou problemas de estômago. Você toma um comprimido de arsênico que é tóxico, venenoso e que te mata porque você está com problema no estômago. E sim, gente, era amplamente utilizada. Amplamente utilizada. Por quê? Porque alguém, né, resolveu vender esse produto milagroso, né? Realmente trata. A pessoa que toma arsênico nunca mais teve problema no estômago. A pessoa também não vive, né? Mas tudo bem. Mas aí também quer tudo, né? Você quer resolver o problema de estômago e ficar vivo? Decide o que você quer, querida. Né? Eu tô te dando aqui a solução para resolver o seu problema de estômago. Não tem mais problema de estômago, não tem mais sífilis. Você não tem mais problema, né, de raquitismo, que antigamente se falava de raquitismo, uma pessoa que precisava de fortalecer os ossos. Você não tem mais problema nenhum desse. Você toma aqui o seu comprimidinho de arsênico. Olha que querida. Fazer assim, ó. Olha que querida. Não tem mais nenhum desses problemas. Também não tá vivo. Mas ok. Sem problema nenhum. Deixa eu ler aqui. Sou fibrofrienda.